Você já se perguntou por que parece que tá todo mundo evoluindo, todo mundo progredindo na vida, menos você? Se você entrou nesse vídeo, você com certeza sabe qual é a sensação de mesmo quando você consegue alcançar ali alguma conquista, hora que você olha ao redor e você vê as outras pessoas tendo coisas ainda maiores, você tem a sensação de que aquela conquista ainda não é o suficiente. Se você tem constantemente essa sensação, não se preocupa, porque nesse vídeo eu vou te explicar exatamente por que isso acontece e vou te dar também 3 chaves práticas para você usar na sua vida para contornar essa situação e tornar ela ao seu favor. Mas antes da gente continuar, deixa eu me apresentar. Meu nome é Nicole Fuji e é um prazer te ter aqui nesse vídeo. Nesse canal eu compartilho algumas estratégias de mentalidade que eu estudo e aplico na minha vida para me tornar 1% melhor a cada dia em busca ali da minha vida extraordinária, sabe aquela vida do meu máximo potencial? Eu compartilho aqui com vocês tanto esses ensinamentos quanto um pouquinho da minha rotina para você também, junto comigo, construir a sua vida dos sonhos. Então vamos lá para o conteúdo sem mais enrolação. O primeiro ponto a se ter em mente, e que é inclusive muito tranquilizador, é que você não é a única pessoa a sentir isso. Na verdade, todas as pessoas em algum momento sentem isso, às vezes com mais ou menos intensidade. É intrínseco do ser humano a gente se comparar com as outras pessoas para justamente saber se a gente deveria progredir, regredir, ir para frente ou dar alguns passos para trás. E para você entender melhor como as coisas funcionam, eu vou te contar uma história que vai ficar muito mais clara na sua mente como que acontece essa coisa da comparação e de você ficar se sentindo atrasado o tempo inteiro. Saindo um pouquinho do Brasil e indo para os Estados Unidos, conversando com as pessoas, você nota que elas têm uma nostalgia, principalmente dos mais velhos, muito grande a respeito da década de 50, do ano de 1950. Se você pergunta para eles qual foi a melhor época que eles viveram, eles vão falar que foi a década de 50, como se tivesse assim sido anos de ouro, de muito progresso e de muita felicidade, de muita prosperidade. Mas a realidade não era isso que acontecia. Para você ter ideia, a alimentação consumia quase 30% do orçamento doméstico, sendo que se comparado hoje, em 2025, esse custo é um pouco mais de 10%. Naquela época tão nostálgica e maravilhosa, a mortalidade no trabalho era 3 vezes maior. E se a gente pega as comparações dessa década para esse ano, a renda ajustada à inflação era também muito menor. Então você começa a se perguntar, por que que as pessoas sentem tanta falta daquela época, se a mortalidade era muito maior? Se os custos eram muito maiores e a renda era mais baixa, o que que faz as pessoas sentirem tanta nostalgia dessa época? Foi exatamente isso que o Morgan Housel estudou nesse livro, O Mesmo de Sempre, e ele chegou a uma conclusão muito simples a respeito dessa história. Basicamente, a comparação era menor. Ou seja, se você tinha uma casa pequena, não tinha problema, porque você olhava ao redor e todo mundo tinha casa pequena. Se você conseguia comprar um carro que não era muito bom, qualquer conquista que você tivesse, que poderia não ser lá a maior conquista de todas, ou algo assim realmente tão caro, mas quando você olhava para os lados e via que todas as pessoas que você conhecia também tinham mais ou menos aquele padrão de vida, você se sentia estável, você se sentia na média, e isso para eles era bom demais. Para você ter ideia, o ser humano leva tão a sério essa coisa da comparação que não havia um sistema de saúde, mas para eles não era um problema tão grande assim, não era um problema tão urgente. Afinal, se o sistema não existia, ninguém tinha aquilo. Conclusão: a pressão social por ter mais, por progredir na vida, por conseguir coisas maiores, simplesmente praticamente não existia nessa época, e é por isso que as pessoas se lembram de ser um momento tão bom da história. Agora corta para 2025, onde além da gente ter uma disparidade muito grande de pessoas muito pobres e pessoas muito ricas, além disso tudo, a gente tem acesso a isso por meio das redes sociais o tempo todo, em tempo real, de todas as pessoas que compartilham a vida na internet. A gente consegue ver tudo que elas estão vivendo, vivenciando, comprando e usufruindo. Agora você já começou a entender mais ou menos por que que pra gente tem uma pressão tão grande da gente querer crescer e da gente crescer rápido, da gente vendo outras pessoas da mesma idade que a nossa tendo coisas muito maiores, conquistando coisas muito maiores com muito menos tempo. Essa pressão se tornou cada vez maior com a internet. E antes que você fique ainda mais ansioso com isso que eu acabei de te falar, eu quero que você primeiro respire e vou te falar uma coisa que talvez seja um dos maiores insights que você vai ter. Lembra que eu falei que a gente tem essa comparação das pessoas que estão compartilhando suas vidas na internet, que a gente tem acesso a isso em tempo real? Agora eu te pergunto, quem são as pessoas que estão compartilhando tudo isso na internet?
Porque, ok, você pode falar que 99% das pessoas estão ali na internet, mas não são 99% das pessoas que criam conteúdo, e sim que consomem. E agora eu te pergunto, quem você acha que são as pessoas que estão ali diariamente criando conteúdo para você assistir? São as pessoas totalmente quebradas que se sentem um fracasso e que não tem nenhuma conquista para falar? Ou você acha que são as pessoas que têm minimamente uma segurança e uma estabilidade para estar justamente na internet se expondo e mostrando a vida dela para vocês? Ou seja, além da internet ter proporcionado para a gente esse acesso em tempo real, que gera ainda mais comparação e que gera ainda mais pressão social, pior ainda é o fato de que esse todo mundo que está melhor do que você não é todo mundo da realidade, mas todo mundo da bolha que cria conteúdo na internet. E essa bolha nada mais é do que uma bolha barulhenta que fica te fazendo se sentir atrasado e te gerando essa pressão cada vez maior. E aí você deve estar se perguntando: ok, eu já entendi o que acontece e realmente eu sinto isso o tempo inteiro e eu sinto que eu esteja nessa bolha, mas eu não vou parar de usar as redes sociais. Eu ainda assim quero crescer sim na minha vida, eu quero progredir e eu quero usar as pessoas que estão na internet ao meu favor, usar elas de inspiração para eu poder ter acesso e aprender novos conteúdos e de fato progredir na minha vida. Então, afinal, o que eu faço com isso? E é aqui que eu quero te passar as 3 chaves práticas que você vai ter que colocar na sua vida se você quiser de fato usar essa comparação de uma forma inteligente e usar as redes sociais não para ficar se comparando e se sentindo atrasado, e sim justamente sentindo que a sua vida finalmente começou a andar. E para isso você vai precisar de 3 coisas: introspecção, metrificação e foco. Começando então pela introspecção, provavelmente essa daqui é a mais importante, porque ela vai ditar todo o caminho que você vai começar a seguir a partir de agora. Você realmente vai ter que parar por um momento de olhar para os lados e olhar somente para você. É aqui que você vai se descobrir quem você é e o que você realmente quer de verdade para sua vida. E me abrindo aqui um pouco para vocês nessa fase da introspecção, eu mesma percebi que eu nunca ia sair da sombra das mulheres que eu admirava enquanto eu continuasse olhando para elas e não conseguindo olhar para dentro e descobrindo quem eu realmente queria me tornar para justamente realizar os meus sonhos. Na prática, o que você vai fazer? Pega ali 5 pessoas que você mais admira na internet e você vai começar a observar o que de fato você gostaria de modelar de cada uma dessas pessoas. Ah, eu admiro demais a fulana por causa do corpo dela, por causa da disciplina dela na academia, com exercícios físicos. Então é aquilo que você vai modelar daquela pessoa e não ficar pensando, nossa, como eu queria ser aquela pessoa, como eu queria ter aquela vida, porque você não vai ter aquilo por completo. Aliás, aqui no livro mesmo de sempre, o próprio Morgan Housel fala isso. Talvez o mais importante em tudo isso seja obter uma compreensão melhor de quem devemos admirar, sobretudo de quem queremos ser e emular. E o Naval Ravikant, que é um outro autor, certa vez escreveu: um dia, pensando em todas as pessoas que eu invejava, eu percebi que eu não podia simplesmente escolher pequenos aspectos da vida delas. Não podia dizer, eu quero ter o corpo de fulano, o dinheiro de Beltrano, a personalidade de Cicrano. É preciso ser o outro por completo. Você quer mesmo ser aquela pessoa com todas as suas reações, seus desejos, sua família, seu nível de felicidade, seus pontos de vista em relação à vida e sua autoimagem? Se você não está disposto a fazer uma permuta por atacado, integral, 100% com uma pessoa, então não faz sentido invejá-la. E a meu ver, ele fala isso justamente para você não ficar com essa ideia de realmente ficar se comparando por absoluto. Você não quer exatamente aquele dinheiro daquela pessoa, você quer ser próspera como ela. Você não quer ter exatamente aquele corpo, você quer ter a disciplina que ela tem para praticar os exercícios físicos. Entende que tem uma diferença? Quando a gente está invejando uma coisa, a gente está sendo muito estúpido e não perceber que a gente, na verdade, quer adquirir as habilidades por trás daquilo que a gente está enxergando e não aquilo de fato. Então pega essas 5 pessoas que você mais admira na internet, começa a observar quais são as características que você realmente gosta nelas. Ah, pode ser o corpo? Pode, mas você não vai ter exatamente aquele corpo. Eu garanto para você que você pode fazer os mesmos treinos, ter a mesma dieta, tudo ajustado inclusive para o seu corpo. Você não vai ter o mesmo resultado que ela, porque nós somos pessoas diferentes. Então o que você vai querer modelar daquela pessoa é justamente a habilidade, o desenvolvimento da sua disciplina, que vai dar resultados diferentes para você em comparação com aquela pessoa.
A segunda chave prática é a metrificação. E aqui entra uma citação do Napoleão Hill: um objetivo é um sonho com prazo de entrega. Enquanto você não coloca números no seu projeto, você vai viver na ilusão de progresso e não vai ter a noção realmente se você está progredindo, estagnada ou regredindo. Se você quer emagrecer, você precisa definir quanto e até quando. Se você quer ganhar mais dinheiro, você precisa definir quanto e até quando. E sim, nessa fase eu vou te falar que você vai sim se comparar com as outras pessoas. É intrínseco realmente do ser humano a gente fazer isso. Mas eu preciso te alertar de que se isso te faz bem, ótimo. Use de inspiração, assim como eu falei no passo 1. Use como um combustível para você ir atrás. Se você percebeu que você já teve um progresso, mas ainda tá lento, e você percebeu, olhando pro lado, que aquela pessoa consegue ir mais rápido, veja se de fato você também consegue ir mais rápido. Se sim, ótimo. Se não, você não deve usar isso de parâmetro. Agora, se o simples fato de você olhar para os lados e ver que ainda assim tem gente melhor do que você e isso te faz muito mal, te gera realmente aquela sensação de inveja, de incapacidade e você percebe que isso só vai te paralisar, então se afasta. Não vale a pena você ficar lutando contra isso. É normal que a gente se sinta mal muitas vezes quando a gente olha para as outras pessoas. E pode ser que você olhe e fale: nossa, mas é uma influenciadora que eu acho ela muito querida. Ela não tem nada a ver com isso. Mas se o perfil dela está te gerando uma sensação ruim, uma sensação de que você é insuficiente, que você não é boa o suficiente, pare de seguir temporariamente. Pelo menos um pouco. Vai por mim. Eu mesma já fiz isso com influenciadoras que hoje eu não invejo mais, que eu não tenho mais essa sensação ruim. E foi a melhor coisa que eu fiz. Às vezes você precisa se afastar para justamente retomar essa fé e essa autoconfiança em você mesmo. E indo para o terceiro passo, aqui entra o foco, que talvez seja o mais difícil. Principalmente porque hoje em dia, como eu falei, a gente tem acesso a muitas informações, a muitas vidas, a muitas experiências diferentes. E não são todas as experiências que estão na internet que um dia você vai vivenciar. E esse é o mais desafiador porque agora você provavelmente já tá se sentindo um pouco mais motivada a ir atrás dos seus sonhos. Você já tá realmente se sentindo motivada e falando: cara, eu consigo, eu tô vendo isso aqui e eu tenho já um certo plano, eu tenho aqui uma certa direção para seguir e você sabe os seus objetivos hoje, mas amanhã você não vai estar na companhia desse vídeo e você vai estar se sentindo um pouquinho mais sozinho e vão surgir armadilhas. Quer um exemplo fácil? Você quer emagrecer e do nada estoura na internet o morango do amor. Você quer juntar dinheiro, mas aquela influenciadora de repente resolveu criar a própria marca de cosméticos e beleza dela. Você quer estudar, mas de repente você se pega no vício de ficar rolando o feed por 2 horas no seu celular. E é nessa hora que o foco vai olhar para você e vai perguntar: e aí? Cadê o futuro que você tanto sonhava? Cadê todos aqueles objetivos e aquelas conquistas que você tanto visualizava? Você não vai atrás deles? Pelo amor de Deus, grava isso na sua mente. Ter foco é dizer não pro curto prazo para poder dizer sim a longo prazo. É dizer não pro docinho de agora, para as beliscadas que você dá entre as refeições principais, para poder dizer sim, eu tenho o shape, eu tenho o corpo que eu sempre quis ter. É você dizer não pra blusinha, não pro gloss que acabou de sair, não para aquela paleta de maquiagem que você nem precisa, para poder dizer sim à sua independência financeira, para poder dizer sim às viagens que você tanto queria. É dizer não para os reels e para as horas de entretenimento, para poder dizer sim para o estudo que vai te abrir portas e oportunidades que você jamais imaginou na sua vida. E no fim se resume a essas 3 coisas: introspecção para saber quem você é e o que você quer, metrificação para medir o seu progresso e foco para dizer não às distrações e blindar a sua mente. Se você conseguir fazer essas 3 coisas que eu falei, eu te garanto que você não vai mais ter aquela sensação e aquela ansiedade de atraso o tempo inteiro. Você não vai mais ficar olhando tanto para os lados, porque você está olhando mais para si mesma e vendo os resultados acontecendo e crescendo a cada dia, que você não tem tempo e nem se preocupa se os outros estiverem melhor do que você.
Afinal, você tem clareza de que você tá no caminho certo. E antes de encerrar, eu só quero te lembrar de que não, você não precisa ser melhor do que todo mundo. Afinal, é aquela piada, se você acha que é o melhor do mundo, com certeza uma criança do outro lado do mundo vai vir e mostrar que você não é nada perto dela. Sempre vai ter gente melhor que a gente em qualquer área da nossa vida, e o que importa não é você ser melhor do que os outros, e sim você ser melhor da sua versão de ontem. Esse é o verdadeiro progresso, e essas 3 coisas que eu te falei nesse vídeo você não vai encontrar em livro nenhum, porque a história do começo você vai até encontrar nesse livro aqui, o mesmo de sempre, mas as 3 chaves práticas que eu te passei são coisas que eu apliquei na minha vida e que eu mesma nomeei. Se esse vídeo abriu um pouco mais a sua mente, te deu aquele insight do porquê que você realmente fica se sentindo atrasado o tempo em todo e como você conseguir lidar com isso de uma forma melhor, já se inscreve nesse canal porque eu vou continuar trazendo reflexões e estratégias práticas para você aplicar na sua vida, para você parar de ficar se comparando de uma forma que seja prejudicial para você e finalmente começar a construir a sua vida extraordinária. E se você caiu de paraquedas aqui nesse canal, já aproveita para maratonar os outros vídeos. Vou deixar aqui na tela final o vídeo do reset de domingo, que você não precisa fazer necessariamente no domingo, mas se você estiver precisando realmente dar assim um limpa, zerar tudo e começar o jogo de novo, aquele vídeo vai te dar uma direção melhor do que fazer. Vou ficando por aqui. Um super beijo e até mais!